Oi, eu sou Jéssica Cavalcante, eu sou psicopedagoga clínica e eu quero apresentar a vocês o curso de escala para avaliação do autismo. Primeiramente, eu quero responder algumas dúvidas que acho que você deve ter pensado nisso assim que leu o conteúdo programático do curso. Entre elas é restrito? Qual profissional pode aplicar essas escalas? Alguns instrumentos são internacionais, tem tradução no Brasil, enfim, como vai funcionar o curso. Nenhuma dessas escalas descritas no conteúdo programático são restritas a nenhuma área. Qualquer profissional pode aplicá-las, inclusive quem não são profissionais. Eu tenho casos, por exemplo, de pais de crianças que eu atendo, de professores de crianças que eu atendo, que eles aplicam essas escalas em seus filhos, nas escolas e em casa. Principalmente alguns casos específicos quais eu atendo de modo virtual, que eu atendo online. Então é necessário, sim, a gente ter acesso a esse tipo de informação e ela não é restrita apenas aos profissionais especializados em desenvolvimento infantil ou neurodesenvolvimento ou psicólogos, enfim. Qualquer profissional de qualquer área pode aplicar essas escalas, certo? Vou dar um exemplo. O ADUS-2 é uma escala que eu aplico, eu sou psicopedagoga e a neuropediatra de um dos meus pacientes também aplica. E a gente sempre compara os resultados que nós obtemos tanto na terapia quanto na consulta dela, ela quanto médica, certo? Respondendo a primeira pergunta e a primeira dúvida de todos vocês. A segunda dúvida é, alguns desses instrumentos ainda não estão validados no Brasil. Como é que a gente deve proceder em relação a isso? Não estão validados por conta de tradução. Infelizmente, a gente hoje ainda tem dificuldades para dominar um segundo e até um terceiro idioma. A maioria das escalas estão em inglês, espanhol e em francês. E esse tipo de acesso à informação ainda é muito limitado ao nosso país. Infelizmente, a nossa realidade que nos cerca. Entretanto, não significa dizer que, por mais que a gente venha a conviver com esse tipo de limitações, que não significa que esses instrumentos, essas escalas não vão ser solicitadas em relatórios médicos, em relatórios educacionais e de outras equipes de saúde. É muito frequente eu receber, por exemplo, relatórios médicos solicitando a aplicação do ADUS-2. E aí, o que fazer? Aplica e relata, porém, com ressalvas legais. Por exemplo, explicando que está em processo de tradução, em processo de validação pelo Conselho de Psicologia e que os relatórios também têm um prazo de validade. Afinal de contas, o neurodesenvolvimento da criança está evoluindo. Então, a mesma criança hoje, ela não será a mesma criança daqui a 6 meses, certo? Então, existem várias escalas, vários protocolos, várias baterias de testes. Algumas delas estão sendo citadas no conteúdo programático. Você sabe aplicar essas escalas? Você sabe aplicar esses testes? Quais dessas escalas você já ouviu falar? Já recebeu algum relatório de algum médico, algum outro profissional da área de saúde, solicitando uma avaliação com escalas? Se sim, me diz, como é que foi a experiência? Conseguiu aplicar? Teve dificuldade? Qual a sua maior dificuldade? Essas dúvidas eu pretendo responder a todos vocês e ensinar a todos vocês no conteúdo programático desse curso, certo? Começa no dia 27 de agosto e fiquem atentos aos lotes promocionais. Não perca a oportunidade.